Vislumbres da Graça, valorizando o Evangelho na rotina do lar, por Glória Furman, capítulo 10. Unida com Cristo, mas precisando de amigos. Enquanto escrevo este capítulo, minhas meninas estão passando por uma fase intensa na qual elas mal conseguem fazer qualquer coisa sem incomodar uma à outra. Não há um único brinquedo ou peça de roupa em seu quarto sobre os quais não possam começar uma discussão. Às vezes, suas brigas me fazem querer simplesmente jogar todos os seus brinquedos em um saco de lixo e deixá-los à beira da estrada para crianças carentes que não brigarão por causa deles. Os brinquedos e as roupas, contudo, não são o problema. As Olimpíadas do aborrecimento também se estendem para dentro do carro. Por que eu tenho que sentar na parte de trás? Ela está chutando o meu banco. Solta o meu cinto primeiro, não o dela. Não, é minha vez de subir pelo lado do papai. Mas o carro também não é o problema. Os jogos continuam na arena pública. Este é o lugar onde a intensidade de sua chateação realmente atinge o seu ápice. Dezenas de espectadores inocentes podem ser sugados para o mundo fantástico dos jogos de poder ao estilo pré-escolar quando discutem em público. Às vezes, eu me imagino como um amplificador e um microfone para informar os transeuntes. Olá! Bem-vindo à nossa demonstração de depravação humana. Pelo que elas estão brigando, você pergunta. Bem, deixe-me explicar. O argumento destaque das 9h às 9h06 é um desentendimento insignificante sobre protetor labial. De qual delas o protetor labial é mais brilhante? De quem é rosa? E o roxo, de quem é? Aproximem-se e testemunhem a validação da nossa família na doutrina do pecado original. Fiquem por mais alguns minutos para assistirem a uma briga a respeito de quem é a vez de quê. Você escolhe o nome. Quando é a minha vez? Meu sentimento predominante é de desânimo, às vezes vergonha e, na maioria das vezes, solidão. Eu sou a única pessoa no mundo que se sente abatida, digo a mim mesma. Bobo, não é? É uma disciplina para me lembrar de que não estou sozinha. De vez em quando, telefono ou mando e-mails para minha mãe, lamentando nossas experiências compartilhadas em conter brigas de irmãs como essas. Minha mãe criou 3 mocinhas com as mesmas diferenças de idade dos meus filhos. Na semana passada, escrevi para minha mãe um e-mail. Mãe, as meninas estão brigando por uma única boneca quando há uma dúzia delas espalhadas aos seus pés. Eu sinto muito por toda a tristeza que nós lhe causamos quando éramos pequenas pestes e grandes pestes. Uau! Você tem a paciência e a tolerância bem, eu não sei quem ou o que é mais paciente do que Deus. Então, obrigada por ser paciente como Deus. Eu te amo tanto. Minha mãe me diz para aguentar. Ela me encoraja com uma franqueza deste tipo. Você e suas irmãs foram exatamente desse jeito por anos. Anos. Minhas garotas têm 3 e quase 5 anos de idade neste momento. Preciso de graça de Deus e de alguma coisa assada com manteiga de amendoim e chocolate. Sentimentos de solidão também ameaçam esmagar você? Não é de se admirar que seja fácil se sentir isolada quando você está atravessando águas profundas como essas. Quando você cuida de um lar, com ou sem filhos, nunca há um momento de tédio, porém, a solidão ainda pode se depositar em seu coração, como a poeira se deposita mesmo após varrermos minuciosamente a casa. Quando é a minha vez? É uma pergunta que fazemos durante toda a nossa vida. O assunto muda
à medida que envelhecemos, mas a questão permanece a mesma. Queremos saber quando é a nossa vez de conseguir o que queremos. E quanto a mim? É a pergunta principal que fazemos em nossa batalha pelo contentamento. No momento em que sua vida é tomada pela rotina, às vezes você se sente como se nunca fosse a sua vez de ter uma vida social significativa. Entendo isso perfeitamente. Toda semana tenho que deixar passar oportunidades sociais por causa das circunstâncias da minha vida. Sou tão propensa a me sentir desestimulada por isso. Se não estiver vigilante em manter minha atitude sob controle, o desânimo dá lugar à pretensão, gerando amargura no meu coração. Nós, donas de casa, precisamos ter uma perspectiva sobre nossos relacionamentos centrada no Evangelho, especialmente se somos propensas à solidão e ao descontentamento que eventualmente flui do fato de nos sentirmos isoladas. Livres para sermos as amigas que quisermos. Quando estava no ensino médio, o programa de TV americano Friends lançou seu episódio piloto. 6 amigos vivendo a vida juntos. Parecia tão perfeito. Eu me lembro de pensar que não podia esperar para ser uma adulta de verdade e ter amigos incríveis exatamente como aqueles. Até seus conflitos eram perfeitos. Tantas de nós, donas de casa, lamentamos sobre nossas amizades. Somos pessoas reais, vivendo vidas reais e queremos amigos reais. Embora possamos ter conhecidas com quem falamos ao longo do nosso dia, na igreja, ao tratarmos de negócios pela cidade, essas relações podem ser, em sua maior parte, superficiais e circunstanciais. Ainda nos sentimos solitárias, embora tenhamos amigos e fiquemos conectadas a eles através das mídias sociais. Desejamos sinceramente investir em amizades nas quais possamos praticar o uns aos outros das Escrituras, bem como suportar uns aos outros em amor e consolar uns aos outros. Mas como podemos realizar algo como levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, se não possuímos amizades íntimas? O essencial para ter bons amigos é ser uma boa amiga para os outros. Então, quais são os obstáculos para ser uma boa amiga? Muitos fatores dificultam a nossa capacidade de sermos boas amigas. A primeira razão que me vem à mente é que somos naturalmente egoístas. Sofremos por preocupações delirantes sobre coisas como protetores labiais brilhantes e a respeito de quem é a vez de se casar, ter filhos, comprar uma casa, se deslumbrar com tal casa e ter a vida maravilhosa que sempre sonhou. Nosso pecado é um obstáculo para as amizades. O egoísmo, o orgulho, a apatia e a inveja são muros que nos separam de amizades significativas. Para além da natureza pecaminosa que todas nós compartilhamos, pode estar a verdadeira falta de tempo que é necessária às amizades. Podemos ter prioridades equivocadas e outras circunstâncias que complicam a vida. Não sei você, mas eu poderia escrever meu próprio nome ao lado de todas essas razões e desculpas, dizendo que elas são minhas. A primeira pessoa em que penso pela manhã sou eu. Sigo com meu dia, focada em preservar a minha dignidade. Priorizo meu dia e minha noite de acordo com o que acho que eu preciso. E vou para a cama à noite, imaginando como fazer o amanhã ser todo sobre mim. Ao adicionar a reivindicação "é a minha vez" à mistura, ela funciona como um fermento, multiplicando e os ingredientes crescendo juntos, formando um pão de amargura. Quanto mais desculpas invento para minha falta de esforço em trabalhar nas amizades,
mais cheia de direitos me sinto. A massa transborda do tabuleiro e derrama sobre o componente de aquecimento na parte inferior do forno, queimando e enchendo a cozinha de fumaça. É assim que nossa natureza pecaminosa funciona. Contudo, o Evangelho de Jesus Cristo diz que, mesmo apesar de nosso pecado e de nossos problemas, podemos ter liberdade para sermos amigas verdadeiras para os outros. Considere Gálatas 5, 13 a 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Essa é uma exortação para se viver na liberdade do Evangelho, uma instrução para usar essa liberdade para o bem e não para o mal, e uma advertência sobre as consequências das más escolhas. Ter liberdade em Cristo significa que podemos ser livres do pecado que surge entre amigos. Amigos que se afastaram por ser unidos em Cristo, amigos que estão distantes, podem ser trazidos para perto um do outro, como são trazidos para perto de Deus pelo sangue de Cristo. Amigos que são diferentes podem estabelecer uma ligação entre si a partir de sua fé na vida, morte e ressurreição de Jesus. Sua vez de deixar a graça modificá-la. Lutei com esse mesmo problema contínuo em minhas amizades desde que tinha 2 anos de idade. Ela me bateu primeiro, é a minha desculpa mais comum para não buscar amizades com outras mulheres. Por exemplo, se uma amiga me ofende, com ou sem a intenção de fazê-lo, me torno menos disposta a me abrir com ela no futuro. O que estou aberta a fazer, ao contrário, é manipular interações futuras com ela para que eu me sinta no controle da amizade. Intencionalmente evito falar sobre mim mesma e deixar essa amiga me conhecer. Até mesmo questões intencionais estão inseridas em minhas perguntas para encobrir minha falta de compartilhamento. Esse não é o caminho do amor que a Bíblia fala. A segurança que temos em Cristo, que é iniciada, promovida e preservada pela graça, muda o modo como nos relacionamos uns com os outros, primeiramente ao nos mudar. À medida que o fruto do Espírito Santo cresce em nossas vidas, não estamos mais numa colheita de relações marcada pelo interesse próprio, pela manipulação e pelos jogos de poder. O poder libertador do Evangelho permite alcançar a vida uns dos outros e fazer perguntas boas e profundas, e não como um disfarce para nossa falta de autorrevelação. Podemos fazer essas perguntas, pois somos livres para pensarmos nos outros antes de pensarmos em nós mesmas. Não temos que ter medo das respostas que ouvimos, porque confiamos no Deus que ressuscitou os mortos e sempre termina o bom trabalho que começou. Podemos confessar nossos pecados uns aos outros, visto que em Cristo somos perdoadas e nos tornamos capazes de perdoar os outros. Podemos suportar os fardos uns dos outros e ajudar a aliviar as situações difíceis um do outro, porque estamos preocupadas com a alma do nosso próximo. Podemos manter a loucura uns dos outros sob controle, pois nossa esperança está na graça futura de Deus, em que Cristo está voltando e quer que nos apeguemos à esperança que temos nele até o fim. Juntos, podemos dar os braços e sermos, um pelo outro, ao invés de competirmos.
pois todos nós estamos em busca da recompensa. Ele nos mostra graça e bondade para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Provei da graça vitoriosa de Deus sobre o meu egoísmo. Como desejo ser livre dos laços do mérito e da manipulação egocêntrica. Que festa da graça seria se todas nós acreditássemos que é a nossa vez de permitir que a graça de Deus nos mude. Se Cristo habita em nossos corações pela fé, então podemos nos arraigar e nos alicerçar em seu amor. Por sua graça, podemos ter a força necessária para compreender a magnitude de seu amor por nós, que excede o entendimento, para que sejamos tomadas por toda a plenitude de Deus. Pelo fato de Jesus ter nos amado primeiro, é sempre nossa vez de desfrutarmos de seu amor e amarmos o próximo. E se? Muitas desculpas e razões para não investirmos em amizades profundas vêm com um "e se?" de medo. Esses "e se?" podem ser debilitantes. Como esposa de pastor, mãe de crianças pequenas e membro de uma igreja expatriada, consigo entender bem como as circunstâncias podem fazer com que amizades sejam difíceis de ser mantidas. A relutância para começar a dar passos em direção à construção de relacionamentos pode ser motivada por sentimentos fúteis. Como posso encontrar tempo para investir em amizades quando estou tão ocupada em casa? E se eu fizer todas essas coisas para fazer as amizades funcionarem e o meu esforço não for correspondido ou apreciado? E se eu investir tanto de mim mesma em alguém e ela se mudar para outro país dentro de 1 ano? Devo responsavelmente iniciar novas amizades quando poderia não ter tempo? E se for estranho tentar ter uma conversa sobre algo que vá além dos típicos "o que você colocou nessa sopa?" e "você ouviu que tal e tal loja estão fazendo uma liquidação?" E se você fizer um esforço enorme para reorganizar sua agenda a fim de passar um tempo com uma amiga e ela não tiver a delicadeza de ligar quando não puder se encontrar com você? E se você priorizar as relações ao ponto de negligenciar seus deveres domésticos e outros não fizerem o mesmo por você? E se você exceder quaisquer limites para, em sua comunidade, viver o mandamento do uns aos outros da Escritura, ainda que sinta como se ninguém estivesse cuidando de você? A maior pergunta que deveríamos nos fazer não se trata de todos esses "e se?". O que precisamos nos perguntar é: estou disposta a acolher outras pessoas em minha vida, assim como Jesus me acolheu na dele? Se essas perguntas "e se?" já direcionaram suas escolhas no que diz respeito a relacionamentos, a bênção em Romanos 15, 5-7 é tão fortalecedora quanto instrutiva. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O modo como Cristo nos acolheu está relacionado com sua vida e morte sacrificiais a serviço de pessoas que não o fariam nem poderiam ter um ato de reciprocidade para com sua generosidade. Agora, pela energia de Cristo que atua tão poderosamente em nós, podemos acolher aos outros, transformando construtoras de muros em construtoras de pontes. Como será que se acolhe pessoas, na prática, como Jesus o fez?
Fico tentada a dar a vocês uma lista de sugestões práticas, bem como organizar sua agenda ou iniciar relacionamentos de discipulado nos quais donas de casa simplesmente vivem juntas. Amo os passos práticos porque eles proporcionam boas listas de afazeres e posso escrevê-las no meu quadro branco da cozinha, programar lembretes no meu celular e riscá-los da lista quando os fizer. O apêndice deste livro poderia até mesmo incluir um modelo que reproduzisse uma lista de 10 passos de como ser uma boa amiga, de forma que pudesse garantir os resultados dos seus esforços. Claro, existem ajustes práticos que você deve fazer em sua rotina diária para ter tempo para amizades. Por exemplo, se você pendurar placas em seu portão dizendo "Proibido amigos" ou "Cuidado, dona de casa solitária cuidando da ninhada", você poderá ter dificuldades em encontrar pessoas que estejam dispostas a fazer amizade com você. Em termos práticos, há muros que precisam ser derrubados ou, pelo menos, portas a serem esculpidas neles por meio de ajustes de estilo de vida e adaptações. Contudo, apenas fazer um buraco no muro não o derruba ou previne que outro seja construído em seu lugar. Não entenda mal. Renovar os muros em nossas vidas não é errado. É apenas insuficiente, pois não contempla a questão do coração em sua essência. Gosto do modo que o conselheiro bíblico Deepak Raju fala. Abordar as circunstâncias sem abordar o coração é como oferecer um copo de água a um homem que está em chamas. Não é errado, é apenas insuficiente. Se uma dona de casa construiu muros em torno de si mesma, obstruindo amizades genuínas, ela deve fazer alguns buracos nestes muros para servirem de janelas para que outros possam ver o lado de dentro e para que ela veja o lado de fora. Em seguida, deve estar disposta a abandonar as placas, pregos e martelos que usa para construir mais muros. E ao invés disso, ela deve construir pontes. Mas por que uma construtora de muros iria querer construir pontes? Tomando emprestado uma frase do teólogo e matemático escocês Thomas Chalmers, apenas o poder expulsivo de uma nova afeição pode transformar uma construtora de muros em uma construtora de pontes. A nova afeição que substitui nossos desejos de permanecermos auto-orientadas é a glória de Deus, como vista no Evangelho. Amor, o fruto da confissão, o fruto da adoração. Utilizarei meu pecado mais potente em repelir amigos como um exemplo. Digamos que eu tente usar meu psicológico de modo a ser menos orgulhosa e mais amistosa. Em primeiro lugar, quero identificar o que há em mim que me impede de fazer amigos. Por meio de uma introspecção pensativa, percebo que sou orgulhosa. Declaro: "Olá, meu nome é Deus." Digo: "Desculpe." Veja, isso é parte do problema. Eu não sou Deus, meu nome é Glória. Eu sou uma pessoa orgulhosa. Eu me acho muito boa e acho que os outros deveriam pensar que eu sou muito boa também. Aí está. Admiti meu problema. Minha confissão verbal o consertou, certo? Errado. Até a mudança acontecer em meu coração, apenas dizer que sou orgulhosa não gera nenhum fruto duradouro em minha vida. Distintamente, a confissão cristã lida com o pecado de forma a envolver arrependimento genuíno. Sentimos arrependimento, em especial pela forma como isso nos separa de Deus, o qual deve ser a nossa alegria. Ser capaz de citar nossas afeições idólatras, identificar nossos pecados e assumir a responsabilidade por eles é fundamental para o nosso arrependimento
e obediência fiel ao Evangelho. Se você não tiver certeza de quais poderiam ser suas afeições idólatras, ou se estiver perdida sobre como você tem sido pecaminosa, basta perguntar ao seu cônjuge ou aos seus amigos. Eles podem hesitar num primeiro momento em lhe dizer, mas não é porque eles têm dúvidas de que você é uma pecadora. Eles estão tentando imaginar como lhe dizer isso. Sou tão grata por ter amigos que vão direto ao ponto nessa área. Eles estão mais preocupados com Deus sendo honrado em minha vida do que comigo me sentindo feliz com eles. Obviamente, às vezes, conversas sobre nossos pecados podem ser incômodas. O que nos mantém juntos como amigos é o entendimento mútuo de que o que é mais incômodo do que conversas sobre pecado é fingir que ele não existe. Se eu achar que não posso suportar a ideia de confessar meus pecados para o meu marido ou uma amiga de confiança, então há um entendimento errado a respeito de quem eu sou, quem Deus é e sobre o que Cristo realizou na cruz. O arrependimento muda tudo. Eu me pergunto se alguém surgiu em sua mente quando você leu sobre amigos confessando seus pecados uns aos outros. Talvez você tenha pensado em uma querida amiga a quem você é grata por poder falar sobre os seus pecados. Ou talvez você tenha pensado em alguém que nunca confessaria seus pecados com você. Ou você nunca confessaria os seus com ela. Uma vida que é caracterizada por arrependimento muda uma pessoa. Quando sua vida é marcada pelo arrependimento contínuo acerca do pecado e pelo fato de você se agarrar à graça de Jesus Cristo, tal ato faz com que outras pessoas queiram fazer a mesma coisa. Elas querem trazer seu fardo a você, para que você o compartilhe com elas e as aponte para a cruz. Livre do poder escravizador do pecado, o amor de Cristo nasce em nós e nos energiza poderosamente para amar os outros como Ele nos amou. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Milton Vincent resumiu essas passagens desta forma: então, como posso vir a amar a Deus com todo o meu ser? A Bíblia ensina que o amor verdadeiro do meu coração por Deus é gerado por uma consciência de seu amor por mim, e em nenhum lugar o amor de Deus é mais claramente revelado do que no Evangelho. Com a ajuda e o encorajamento de outros cristãos, reconhecemos novamente a nossa necessidade pela graça mostrada a nós na cruz e nos arrependemos do nosso pecado. O fruto do arrependimento é doce e não somos as únicas que podemos apreciá-lo. Conforme o poder expulsivo de uma renovada afeição por Cristo nos enche mais e mais, seu amor se derrama sobre nossas relações com os outros. As nações podem ver a glória de Deus revelada em nosso amor ao próximo. E daí? Talvez você esteja dizendo a si mesma: eu compreendo isso, entendo completamente. Mas o que isso tem a ver com a minha solidão e minha necessidade de amizades? Pessoas que já estiveram afastadas de um amigo ou de um cônjuge entendem que o abismo entre os envolvidos parece intransponível e que a tensão é palpável. Agarrar-se ao amor de Deus no Evangelho é também o único modo pelo qual podemos suportar a dor pungente das profundas feridas na alma que podem ocorrer no contexto das amizades entre pecadores deste lado do paraíso. Somente pessoas que provaram e conhecem a graça de Deus em Cristo são capazes de enfrentar essa dor
e sair dessa experiência louvando a Deus. Romanos 12, 9 e 10 diz: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Mas, graças a Deus, o amor divino cobre uma multidão de pecados e nos motiva a amar uns aos outros sinceramente. Deus não vai lançar meu pecado em meu rosto como uma barreira para o meu relacionamento comprado pelo sangue como sua filha. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Nossa solidão pode ser ajudada pela graça de Deus conforme fixamos nossos olhos em Jesus. Ele nos liberta de coisas como a busca por comparação e de todas as fofocas permeadas de julgamento que a acompanham. Jesus nos liberta para amar como fomos amadas por Deus. Ansiosas para compartilharmos o amor de Deus com os outros, fazemos os sacrifícios que precisamos fazer a fim de organizar nossa agenda para acomodar relacionamentos. Ao caminharmos através do dia, o Espírito Santo nos ajuda a ver os vislumbres da graça em nossas vidas e nas vidas dos outros. E isso nos traz alegria, e os nossos sentimentos de busca por títulos desaparecem como a lua desaparece pela manhã. Quando pecamos contra nossos amigos e o Espírito traz isso à luz, escolhemos aproveitar essa luz. Em vez de nos enterrarmos em um armário de vergonha, caminhamos para a luz da graça na cruz e nos arrependemos. Pela graça de Deus, os relacionamentos são restaurados e fortalecidos. Sim, de fato, o Evangelho é inegavelmente relevante para a nossa solidão em relação às amizades.